Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do canal Mensageiro de Deus. E hoje nós iremos continuar nossa série de estudos que nós estamos fazendo com a meditação diária Crescendo em Graça. E hoje nós iremos estudar no dia 5 de julho. Convido você a abrir a Bíblia, as vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, para lermos o nosso verso áureo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz: O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, meus irmãos, aqui está falando que o lavrador que trabalha é o primeiro a participar dos frutos. Em outras palavras, ele está querendo dizer, o trabalhador é digno do seu salário. E depois ele diz no verso 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O Senhor Deus vai nos dar compreensão em todas as coisas. Então ele também nos dará compreensão ao nós estudarmos este assunto tão maravilhoso. A nossa primeira citação está no livro Educação, página 267, que diz: precisamos seguir mais de perto o plano de Deus relativo à vida. Nós precisamos fazer o quê? Precisamos seguir mais de perto o plano de Deus relativo à vida. E eu quero começar com a pergunta: como eu posso seguir mais de perto o plano de Deus relativo à vida? É o que nós vamos ver aqui nesta meditação. Fazer o melhor que pudermos no trabalho que se acha perto, entregar nossos caminhos a Deus e observar as indicações de sua providência. Eis as regras que asseguram orientação certa na escolha de uma ocupação. Então nós devemos entregar nossos caminhos a Deus e observar as indicações de sua providência. Nós devemos observar as indicações da providência divina, para que em todas as coisas nós vejamos o agir de Deus. E eu achei um dizer que eu escutei algum tempo atrás muito interessante. Muito interessante. Porque o dizer fala o seguinte: às vezes nós mesmos impedimos o agir de Deus. E eu pergunto, como nós podemos impedir o agir de Deus? Quando nós, com o nosso orgulho, resistimos o que Deus diz e diz, não, isso daí, já tá demais já. Aí eu já estou impedindo o agir de Deus no meu coração. Que nós não venhamos a fazer isso, meus irmãos. Pois esse é um pecado gravíssimo. Mas vamos continuar lendo. Aquele que do céu veio para ser nosso exemplo, despendeu quase 30 anos de sua vida no trabalho comum e braçal. Então aqui falando a importância do trabalho comum e braçal para o cristão. E agora o nosso segundo texto está também no livro Educação, na página 222, que diz: uma grande razão porque o trabalho físico é menosprezado é a maneira desleixada e inconsiderada como é muitas vezes realizado. Então ela está falando que uma grande razão que muitos rejeitam o trabalho físico é a maneira desleixada e inconsiderada como muitas vezes ele é realizado. Porém, ela explica que ele é feito por necessidade e não porque haja sido escolhido. O trabalhador não o toma a peito, não conserva o respeito de si mesmo, nem conquista o de outrem. O ensino manual deve corrigir este erro. Deve desenvolver hábitos de exatidão e perfeição.
Os estudantes devem aprender o tato e o método em seus afazeres. Outros sim, a economizar tempo e a fazer cada movimento de maneira que seja aproveitado. Então, irmãos, nós temos aqui agora uma grande ordem aqui para nós. Nós devemos, aqui está falando que cada movimento que nós fazermos, nós devemos fazer de maneira que ele seja aproveitado. E você já pensou se todos os seus movimentos a partir de agora fossem feitos de maneira que seja aproveitado, o que você seria capaz de fazer para Deus e para os homens? Que venhamos a fazer isso, a fazer com que cada movimento seja aproveitado. E nós também devemos desenvolver hábitos de exatidão e perfeição. Devemos ser caprichosos. É o que a palavra de Deus está falando. Agora diz o seguinte: tal ensino fará com que os jovens sejam senhores e não escravos do trabalho. Então, nós vamos mostrar que os jovens eles não vão se sentir escravos do trabalho. Eles vão se sentir senhores do trabalho. E isso é maravilhoso, porque a partir do momento que eu me sinto senhor do trabalho, eu penso, não, eu não estou fazendo porque eu sou obrigado, eu estou fazendo porque é necessário ser feito isso. E isso é uma grande bênção para todos nós. Aliviará a sorte daquele que moureja e enobrecerá até a mais humilde ocupação. Que lindo isso! Até a mais humilde ocupação vai ser enobrecida se cada movimento que eu fizer ser feito de uma maneira que eu possa aproveitá-lo. Olha só, irmãos, olha só. Aquele que considera o trabalho simplesmente coisa enfadonha e a ele se entrega com uma ignorância complacente, sem fazer esforço por aperfeiçoar-se, terá verdadeiramente nele um fardo. Aqueles, porém, que reconhecem ciência no mais humilde trabalho, nele verão nobreza e beleza, e terão prazer em realizá-lo com fidelidade e eficiência. Nós devemos ter prazer em realizar esse trabalho com fidelidade e eficiência. E como nós poderemos ter prazer nisto? Reconhecendo ciência no mais humilde trabalho. É isso que nós devemos fazer. Reconhecer ciência no mais humilde trabalho. E não tratar o trabalho como se fosse um fardo, mas sim como se fosse uma bênção. E o nosso próximo texto está no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 145, que diz: mãos e mentes ativos não acham tempo para dar ouvidos a toda tentação sugerida pelo inimigo. Que coisa! Agora nós temos aqui uma dica de como eu posso vencer a tentação. Como que eu posso vencer a tentação? Mãos e mentes ativas não acham tempo para dar ouvidos a toda tentação sugerida pelo inimigo. Não estou falando que se você estiver trabalhando, você não vai ser tentado. Mas muitas tentações serão evitadas com a gente fazendo trabalho útil. Olha só, meus irmãos. As mãos e cérebros ociosos, porém, estão sempre em condições de serem controladas por Satanás. Quando não devidamente ocupada, a mente demora-se em coisas impróprias. Quando a mente não é ocupada devidamente, ela se demora em coisas impróprias. Os pais devem ensinar aos filhos que a ociosidade é pecado. É pecado. Se você é ocioso, você está cometendo pecado.
E você tem que mudar isto de agora em diante. Pois é pecado a ociosidade. Agora o próximo texto está no livro Ciência do Bom Viver, página 499. Os que procuram dar o menos possível de suas forças físicas, espirituais e morais não são os trabalhadores de Deus. Os que procuram dar o menos possível de suas forças físicas e espirituais e morais não são os trabalhadores sobre quem Deus derramará abundantes bênçãos. Que coisa, irmãos. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte, meus irmãos. Os que procuram dar o menos possível de suas forças físicas não estão fazendo a obra de Deus. É o que aqui está dizendo. Então nós devemos dar o máximo para Deus. O máximo para os homens. Porque assim nós estaremos fazendo o trabalho de Deus. Olha aqui. O interesse próprio é o seu móvel supremo. Os que necessitam ser vigiados e trabalham apenas quando cada dever lhes é especificado, não pertencem ao número dos que são chamados fiéis. São chamados fiéis. Aqueles que trabalham só quando diz exatamente, ou não, tem que fazer isso, depois aquilo outro, não são. Não pertencem ao número dos que são chamados bons e fiéis. Olha só agora a última parte. Precisam-se obreiros que manifestem energia, integridade, diligência e que estejam prontos a colaborar no que seja necessário. A irmã White está falando que necessita-se de obreiros que tenham integridade, diligência e energia e que estejam prontos a colaborar com o que seja necessário. Não com o que a gente quer que seja feito, mas com o que seja necessário que a gente fizesse. E isso é forte, irmãos, isso é forte. Aqui, nesta meditação, nós podemos ver aqui o quanto Deus honra o trabalho. Convido você a fazer uma oração para terminarmos este estudo. Eterno Pai Celestial, agradecemos-te, Senhor, por nos teres considerado dignos de estarmos vivos louvando o teu santo e excelso nome, Senhor. Muito obrigado pela bênção do trabalho que o Senhor nos concedeu. Senhor Deus, obrigado pelas tuas grandes bênçãos em nossa vida. E nos ajude para que nós venhamos a nos empenhar cada vez mais no trabalho manual e também na pregação do Evangelho. E possamos estar aptos a sermos obreiros da causa de Cristo. Eu agradeço. Lhe pedimos por isso e por tudo. No doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. Até breve. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.